Wir hätten dich töten sollen. Ja, das war euer Fehler. Num mundo pós-apocalíptico, The Last of Us Parte 2 inicia-se com uma atmosfera tensa e desoladora. A cidade de Jackson serve como um refúgio frágil em meio à ruína generalizada causada pela pandemia do fungo Cordyceps, que transformou a maior parte da humanidade em criaturas hostis. Ellie, a protagonista, encontra-se em um momento de aparente paz, mas o passado traumático paira sobre ela. O enredo desdobra-se em uma jornada emocional enquanto Ellie embarca em uma busca de vingança. O jogo tece uma narrativa complexa, alternando entre eventos presentes e flashbacks, revelando gradualmente as conexões entre os personagens. A dualidade entre a brutalidade do mundo pós-pandêmico e a busca por conexões humanas profundas é central na história. O ambiente, marcado por ruínas urbanas e uma natureza que retoma o controle, evoca uma sensação de abandono e desesperança. A luz filtrada entre edifícios em ruínas destaca a beleza decadente do cenário. A paisagem sonora, com seus sussurros do vento e o crepitar de folhas secas, acentua o isolamento. Os personagens, complexos e multifacetados, enfrentam dilemas morais em um mundo que desafia constantemente a noção de certo e errado. Ellie, endurecida pela tragédia, luta para manter sua humanidade. Personagens como Joel e novas adições à história contribuem para a riqueza emocional do enredo. A primeira parte estabelece uma base sombria, mergulhando os jogadores em um universo brutal e implacável, onde a sobrevivência muitas vezes exige sacrifícios pessoais e confrontos cruéis. A jornada de Ellie aprofunda-se nas camadas emocionais dos personagens, desvendando suas motivações e desafios. Ellie, movida pela sede de vingança, navega por uma série de situações brutais que testam sua resistência física e mental. O jogador testemunha a evolução de Ellie, agora mais madura, mas também mais marcada pelos traumas do passado. Joel, figura paterna de Ellie, desempenha um papel crucial na trama. Seu passado sombrio é explorado, revelando decisões difíceis tomadas em nome da sobrevivência. A relação entre Ellie e Joel é complexa, marcada por amor e conflitos, e isso ressoa nas escolhas que os jogadores enfrentam ao longo da história. Novos personagens também entram em cena, enriquecendo o enredo com suas próprias narrativas e dilemas. Abby, uma personagem ambígua, desafia as percepções do jogador, oferecendo uma perspectiva alternativa à história. Seus motivos e a complexidade de suas decisões são revelados ao longo da trama, transformando-a de antagonista aparente em uma figura mais tridimensional. Personagens secundários, como Dinah, acrescentam profundidade emocional à narrativa. O relacionamento de Dinah com Ellie se desenvolve organicamente, proporcionando momentos de ternura e vulnerabilidade em contraste com a brutalidade do mundo ao redor. Cada personagem, independentemente de seu papel, contribui para a riqueza emocional da história. O ambiente, agora abrangendo diferentes regiões, continua a deslumbrar e ameaçar simultaneamente. As mudanças climáticas e os perigos naturais espelham os desafios enfrentados pelos personagens, enquanto as ruínas de civilizações antigas servem como testemunhas silenciosas do declínio da humanidade. A narrativa da parte 2 desafia as expectativas dos jogadores, explorando temas como perdão, empatia e as consequências de nossas escolhas. À medida que os personagens enfrentam as consequências de seus atos, a história se desdobra como um épico emocional, mergulhando profundamente na psicologia de sobrevivência e sacrifício. Lembrando para vocês, galera, escreve aqui embaixo o seu comentário sobre esse vídeo, para que eu possa sempre melhorar a sua experiência aqui no canal. Então deixa seu like e sem mais enrolação vamos ao vídeo. A complexidade emocional atinge seu ápice enquanto os destinos entrelaçados de Ellie, Joel, Abby e outros personagens se desdobram. Ellie, após confrontos angustiantes, enfrenta uma encruzilhada moral. A sede de vingança que a impulsionou está em conflito com a crescente compreensão das consequências devastadoras de suas ações. Joel, cujo passado sombrio foi revelado na parte anterior, continua a desempenhar um papel vital. Seu relacionamento com Ellie oscila entre momentos de ternura e confrontos dolorosos, testando os limites da lealdade e da compreensão.
A narrativa mergulha nas profundezas da psicologia de Joel, explorando suas motivações e dilemas pessoais, proporcionando uma compreensão mais profunda de seu caráter. Abby, antes vista como antagonista, torna-se uma protagonista de sua própria jornada. Seu passado intricado é explorado, mostrando os desafios que a moldaram. A empatia pelos personagens é evocada à medida que suas histórias convergem, revelando as complexidades morais que permeiam o mundo pós-apocalíptico. Dinah, apoiando Ellie em sua jornada, enfrenta desafios próprios. O relacionamento delas é testado pelas circunstâncias cruéis, proporcionando momentos de introspecção e vulnerabilidade. A construção cuidadosa desses personagens secundários eleva a narrativa, contribuindo para a riqueza emocional da história. A dinâmica entre os personagens é acentuada por escolhas difíceis, forçando o jogador a confrontar as ramificações morais de suas ações. As relações interconectadas, repletas de conflitos e redenção, são exploradas de maneira que desafia as convenções tradicionais dos videogames, proporcionando uma experiência emocionalmente envolvente. Ao longo da parte 3, os personagens enfrentam provações devastadoras que testam não apenas sua capacidade de sobrevivência física, mas também sua resiliência emocional. A narrativa, habilmente construída, mergulha nas profundezas da psique humana, explorando temas universais de perdão, empatia e a busca pela redenção em um mundo transformado pela própria natureza da vida e da morte. A jornada emocional de Ellie torna-se cada vez mais intensa. As consequências de suas escolhas pesam sobre ela, criando uma atmosfera de angústia e reflexão. Ellie é forçada a confrontar não apenas as ameaças físicas ao seu redor, mas também os demônios interiores que a assombram. Joel, figura central em sua vida, desempenha um papel duradouro mesmo em sua ausência física. Flashbacks revelam momentos cruciais, aprofundando o relacionamento entre eles e iluminando aspectos anteriormente desconhecidos. A dualidade entre o amor por Joel e as complexidades de suas ações anteriores adicionam uma camada adicional à já complexa narrativa. Abby, agora mais desenvolvida como personagem principal, enfrenta sua própria jornada de autoconhecimento. Suas escolhas são intrinsecamente ligadas às de Ellie, culminando em um confronto que desafia a moralidade de ambos os lados. A linha entre herói e vilão se dissipa, forçando os jogadores a questionarem suas próprias noções de justiça e empatia. Dinah, enquanto apoia Ellie, é afetada diretamente pelas escolhas da protagonista. O relacionamento delas é testado por tragédias e sacrifícios, explorando os limites da lealdade e da compreensão em um mundo onde a sobrevivência muitas vezes exige um preço alto. A jornada física de Ellie através de terras desoladas é um reflexo tangível de sua jornada emocional. Cada encontro, cada desafio, deixa cicatrizes visíveis e invisíveis. O jogador acompanha a evolução de Ellie, não apenas como uma sobrevivente habilidosa, mas como uma personagem moldada pela dor, pela perda e pelo fardo da responsabilidade. Conforme a narrativa se desenrola, a linha entre certo e errado torna-se cada vez mais tênue. O jogo atinge um ponto onde as escolhas do jogador, assim como as de Ellie, têm consequências profundas e irreversíveis. A sensação de inevitabilidade paira no ar, indicando que a jornada está se aproximando de uma conclusão impactante. A trama chega a um ponto crítico quando as histórias entrelaçadas de Ellie e Abby colidem em um confronto devastador. A busca de Ellie por vingança leva a uma série de confrontos violentos, deixando um rastro de destruição e questionamentos morais. Cada ação tem consequências, e a linha entre justiça e crueldade torna-se cada vez mais borrada. Os flashbacks continuam a revelar eventos cruciais do passado, lançando luz sobre os motivos por trás das escolhas de Joel e Abby. O jogo desafia constantemente a perspectiva do jogador, forçando-o a reconsiderar quem são os verdadeiros protagonistas e antagonistas desta história sombria. A tensão atinge seu auge quando Ellie confronta Abby em um confronto brutal que serve como clímax emocional da narrativa. Este momento crucial força os jogadores a questionarem a validade de suas próprias decisões, enquanto o ciclo de violência e redenção atinge um ponto de virada impactante. A conclusão da história é permeada por um senso de perda e transformação. As consequências das escolhas feitas ao longo da jornada reverberam de maneira duradoura, e a redenção emerge como um tema central.
A narrativa desafia as convenções tradicionais dos videogames, proporcionando uma experiência emocionalmente complexa e envolvente. Ao chegar ao fim da história, os jogadores testemunham as cicatrizes físicas e emocionais de Ellie. O jogo deixa espaço para a reflexão sobre o preço da vingança e as complexidades morais que permeiam este mundo pós-apocalíptico. A história de The Last of Us Parte II é marcada por sua profundidade psicológica, personagens multifacetados e uma exploração corajosa de temas universais. The Last of Us Parte II é uma obra-prima da Naughty Dog que se destaca não apenas por sua narrativa envolvente, mas também por suas características técnicas avançadas e jogabilidade envolvente. Lançado em 2020, este jogo de ação e aventura para PlayStation 4 e PlayStation 5 eleva os padrões da indústria de videogames. Características técnicas: 1. Gráficos e ambientes detalhados. Os gráficos do jogo são excepcionais, oferecendo ambientes detalhados e realistas. Desde as ruínas de cidades pós-apocalípticas até a natureza que recupera o espaço, cada cena é ricamente renderizada, proporcionando uma imersão visual impressionante. As expressões faciais dos personagens são notavelmente expressivas, contribuindo para a profundidade emocional da narrativa. 2. Trilha sonora envolvente. A trilha sonora, composta por Gustavo Santaolalla, envolve os jogadores em uma atmosfera única. Seja em momentos de tensão durante confrontos ou em cenas emocionais, a música complementa perfeitamente o tom da narrativa. 3. Dublagem e atuação. As performances vocais e capturas de movimento são excepcionais. Os personagens são tridimensionais, transmitindo uma gama completa de emoções. A química entre os membros do elenco, notadamente Ashley Johnson, Ellie, e Laura Bailey, Abby, contribui para a autenticidade dos personagens. 4. Narrativa complexa. A trama, escrita por Neil Druckmann e Haley Gross, é repleta de reviravoltas e nuances morais. A dualidade de perspectivas entre Ellie e Abby cria uma narrativa envolvente que desafia as expectativas dos jogadores. Jogabilidade. 1. Combate realista e estratégico. O combate em The Last of Us Parte II é visceral e realista. Os jogadores enfrentam a escassez de recursos, incentivando a tomada de decisões estratégicas sobre quando e como usar armas e itens de cura. A inteligência artificial avançada dos inimigos cria desafios dinâmicos, exigindo abordagens táticas. 2. Exploração e sobrevivência. A exploração é uma parte vital da jogabilidade. Os jogadores vasculham ambientes em busca de suprimentos, pistas e itens colecionáveis que enriquecem a narrativa. A necessidade constante de equilibrar a busca por recursos com o perigo iminente mantém a tensão durante toda a jornada. 3. Customização e progressão. O jogo oferece um sistema robusto de customização de armas e habilidades. Os jogadores podem aprimorar suas armas para se adequarem ao seu estilo de jogo e desbloquear habilidades que melhoram a eficácia de Ellie no combate e na exploração. 4. Quebra-cabeças e interações ambientais. Elementos de quebra-cabeças e interações ambientais adicionam variedade à jogabilidade. Os jogadores precisam resolver desafios lógicos e explorar o ambiente de maneira inteligente para avançar na história. Conclusão: The Last of Us Parte II transcende as fronteiras dos videogames, proporcionando uma experiência que cativa pela sua narrativa envolvente, personagens complexos e jogabilidade envolvente. Com suas características técnicas impressionantes e atenção aos detalhes, o jogo solidifica seu lugar como uma das obras mais impactantes e aclamadas do mundo dos jogos. Chegamos ao fim desta jornada pela narrativa intensa e pelas características envolventes de The Last of Us Parte II. Agradeço por ter acompanhado a história desse extraordinário jogo de ação.